dia, nono ano. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nosso pensamento para o dia de hoje diz: no caminhar da vida, nem sempre o caminho será leve, mas Deus sempre nos dará sapatos adequados. Que assim seja, né? Que a gente não desista aí, que a gente não, se deixe abater aí pelas dificuldades da vida, que a gente mantenha a nossa fé. Pessoal, nessa semana, vocês vão ler então sobre a Rússia no início do século XX, a Revolução Bolchevique e a formação da URSS. É o capítulo 8 do material impresso, página 138 a página 161. A Rússia. A Rússia é um país de muitas culturas. Então, se a gente for pensar em relação à Rússia, né? É o maior país do mundo. Ela tem uma área de mais ou menos 17 milhões de quilômetros quadrados. Ele representa 40% do território europeu, tá? Ter um controle sobre esse território significa que você vai ter uma riqueza, né, de matéria-prima que nenhum outro país consegue manter, digamos assim, né? Atualmente na Rússia, 77% da população vive na parte na parte europeia da Rússia e apenas 22% na parte asiática, tá? Sendo que essa parte europeia só é 25% da área da Rússia, porque todas essas pessoas vivem na parte europeia da Rússia, por ela ser a parte mais industrializada da Rússia, tá? Existem várias etnias, tem muitos idiomas, diversas religiões aí, né? Na Rússia, ok? Como era a Rússia do século XIX ao século XX? Né? Era uma Rússia onde 80% da população trabalhava no regime de servidão. Essa servidão que acaba sendo abolida em 1861 por Alexandre II. Tá? Qual é a ideia dele ao abolir essa servidão? Né? Impulsionar a economia russa, visto que se o trabalhador tiver um salário, ele se torna um consumidor. Tá? Então, essa é uma das premissas, uma das ideias em si. Tá? Acabar com a servidão e impulsionar a economia. O czar Alexandre II, então, ele pretende modernizar a Rússia, fazendo o quê? Abolindo a servidão, interferindo na economia e abrindo para investimento estrangeiro. Esses investidores estrangeiros, os franceses e os ingleses. Tá? Com essa intervenção, então, do Estado na economia, com essa entrada do capital estrangeiro, a ideia é industrializar o Império Russo. Mas, ao mesmo tempo que existe essa modernização, a estrutura política russa se mantém da forma como era anteriormente. Então, o czar continua governando de forma autoritária, os partidos políticos eram proibidos, a nobreza mantém os cargos de prestígio político, o governo se recusa a investir em educação, a cultura eslava acaba sendo imposta numa ideia de russificação, né? Que essa seria a cultura da Rússia em si. A polícia política e a guarda imperial continuam a perseguir e reprimir qualquer manifestação, qualquer intenção aí de protesto, digamos assim, né? Tanto político quanto da sociedade em si. Tá? Muitos trabalhadores acabam migrando, tanto para a cidade de Moscou quanto São Petersburgo, tá? E umas outras poucas cidades, com o objetivo de melhorar essa qualidade de vida. E aí o que eles acabam encontrando, né? Não tem leis trabalhistas, a situação na vida das pessoas é pobre, eles continuam, né, tendo contrastes sociais muito grandes e esses lugares não estão estruturados para tantas pessoas, não existe emprego para tantas pessoas e acaba só piorando a situação. Tá? Os camponeses no campo, eles vivem
mais distantes uns dos outros, né? Na cidade, eles acabam vivendo mais próximos. E isso vai fazer com que as pessoas, essas frustrações, elas acabam sendo compartilhadas por mais pessoas e as greves começam a se espalhar, tá? Quando Nicolau II assume, tá? Ele não vai perceber que precisa mudar as coisas, que já está tudo muito ultrapassado, né? Ele continua mantendo essa ideia do Tsar Alexandre e acaba tendo problemas aí, tá? Problemas que vão gerar o declínio desse cesarismo, tá? Um dos episódios, né, se vive a Guerra Russo-Japonesa, que já teve gastos muito além do que poderia, né? Recai sobre a população, aumenta os impostos, se raciona os alimentos, existe um recrutamento no meio da sociedade para soldados e tal, e tudo isso vai sobrecair na população. E aí, em janeiro de 1905, né, a população vai elaborar uma petição que um padre da Igreja Ortodoxa vai estar junto nesse grupo, né? E eles vão até o Palácio de Inverno, em São Petersburgo, pedir para Nicolau II atender essas requisições, essas necessidades, esses desejos da população, tá? Porém, as tropas imperiais abrem fogo contra os manifestantes e acabam matando centenas de pessoas. E aí, esse é considerado o Domingo Sangrento, tá? A partir disso, então, o czar perde a confiança do povo. Com isso, começam a surgir cada vez mais greves, formam-se os conselhos, os sovietes, tá? Esses conselhos são conselhos de autogestão, digamos assim, onde operários, camponeses e soldados vão se juntar e vão difundir ideias revolucionárias. O maior e mais influente desses sovietes foi criado em São Petersburgo. Tá? O czar promete melhorias, tá? Ele vai criar a Duma. A Duma seria, né, uma forma de um órgão consultivo, né? Mas assim, entre aspas, só para amenizar os problemas, tá? Ele legaliza os partidos políticos e redige uma nova constituição. Mas quem está contestando acaba promovendo uma greve em novembro. E em resposta, o que acontece? Os sovietes são colocados de novo na ilegalidade e os seus chefes são presos e exilados. A Duma, ela mantém-se em funcionamento até 1917, porém, sob o controle da aristocracia e do czar. Ou seja, eu criei uma nova oportunidade, né? E essa oportunidade não está sendo bem vista e tal, né? Seria assim, mais ou menos, bater e esconder a mão, talvez, né? Nesse sentido, eu estou dando a oportunidade, mas na prática essa oportunidade não era pro povo em si, tá? E aí se tem o governo provisório, tá? Esse governo provisório que com a abdicação, né, de Nicolau II, se tem um governo provisório onde se tem como lema, né, o governo provisório do Lenin, as teses de Abril, paz, pão e terra, onde a paz seria sair da guerra, o pão seria o alimento e a terra seria uma reforma agrária, digamos assim, e todo o poder aos sovietes, ou seja, aquilo que o povo queria ouvir, aquilo que o povo pretendia, tá? Então, Lenin no poder vai criar o decreto de paz, declarando que a Rússia estava saindo da Primeira Guerra
Ele faz o decreto sobre a terra, definia que as terras seriam confiscadas da nobreza e do clero, distribuídas para o uso dos camponeses. Ele adota o calendário ocidental, ele vai extinguir os títulos de nobreza, ele vai promover a igualdade entre homens e mulheres perante a lei, ele vai se recusar a pagar as dívidas com bancos estrangeiros assumido pelos czares anteriores, ele vai propor igualdade entre os povos da Rússia e vai se apropriar de bancos e grandes indústrias pelo Estado. Óbvio que o governo do Lenin não vai agradar a todos, né? E aí, depois da Revolução de Outubro, as forças contra-revolucionárias vão se organizar para tentar derrubar o governo do Lenin. Tá? Diversos nobres russos vão formar um exército com pessoas de várias regiões da Rússia. Partidos políticos vão começar a boicotar a administração bolchevique e vão surgir vários movimentos nacionalistas. Esses opositores ao governo de Lenin vão formar o Exército Branco. Então, a ideia do Exército Branco é o quê? Derrubar os bolcheviques que estavam no poder e restaurar a monarquia. O Exército Vermelho é o grupo, do Lenin aí, era a antiga Guarda Vermelha e tal, era a formação do exército profissional e assim por diante. Com todos os conflitos aí que possa existir ainda, óbvio que o Exército Vermelho acaba ganhando, o Exército Branco tem vários outros países que apoiam, porque o objetivo deles é o quê? Acabar com essa ideia do Exército Vermelho para evitar que nos seus países isso também acabe chegando, digamos assim, Então, a Guerra Civil Russa é um movimento entre o Exército Branco e o Exército Vermelho. Ocorreu de 1918 até 1921, aí logo depois da saída da guerra. Tá? Após essa guerra civil, a economia russa acaba sofrendo as consequências e se cria a NEP, a nova política econômica, na qual algumas práticas capitalistas foram adotadas, como a permissão da abertura de pequenas empresas e médias fábricas, a criação de um imposto sobre a produção dos camponeses, que não precisavam mais entregá-la ao Estado, e o estímulo ao uso da moeda. Então, vai aos poucos aí se dando uma abertura para a economia em si. E uma última coisa que acontece, então, a partir de 1922, é fundada a URSS. Tá? Essa Constituição é aprovada em 1923. Essa URSS, então, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá? Onde a Rússia e mais 14 países vão se unir aí e formar essa URSS, União Soviética. Atividade da semana, no livro, ler o capítulo, realizar Você é o Historiador e Questão Invertida. E atividade da semana, vocês vão pesquisar sobre a Guerra Civil Russa e completar uma tabela que está em anexo lá no AVA. Ok, galera? Uma boa semana para vocês e até a próxima.